aí, pessoal? Caramba, professor! São muitas informações. Don't you worry. Na nossa aula 31.2, que é agora, nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, vamos rever as principais... Na verdade, foi uma aula mais conceitual, né? Entendermos o objetivo e também a funcionalidade dessas técnicas na nossa vida, tá bom? Meu diretor, bota na tela aí, vamos fazer logo essa revisão, aula 31.2, ao estudo do DNA. Então, o que nós vimos, professor Jefferson? Calma aí, nós vimos, o que é genoma? Genoma é toda a informação hereditária de um organismo que está codificada em DNA. Gen é a parte funcional desse DNA. Vimos também que o DNA recombinante são moléculas de DNA que têm fragmentos, pedaços de DNA derivados de outras fontes, outros seres vivos. E transgênicos são organismos geneticamente modificados. Então, vamos relembrar com as imagens, porque eu trabalho com imagens. Aqui. Primeiro, genoma humano. O que é o genoma humano? É todo o material genético. Nós estamos vendo aqui, ó, nesse quadro, que nós temos quantos, professor? São impares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até o 22º. Todos esses, metade é do papai, metade é da mamãe. Só esses dois aqui, ó, são sexuais. Então, nós temos 23 cromossomos do papai e nós temos 23 cromossomos da mamãe, juntando 46. Então, quando a gente fala de genoma, é todo o material genético. Mas, professor, eles são formados por quê? Por genes. E esses genes são o quê? Genes sequenciais. Exon-intron, exon-intron. Para mim, meu diretor, professor Jefferson, o que são esses exon-intron? Você, vamos lá. Quando alguém olha para você, fala assim, nossa, é a cara do pai, mas tem trejeitos da mãe. Tem coisas que lembram a mãe. Ou é a cara da mãe, mas tem coisas que lembram o pai. E tem coisas que não lembram, não expressa. Então, gen são formados por exon-intron, exon-intron, exon. Informação que você recebeu do papai e da mamãe, você expressa e você transmite. Intro são informações que você recebeu do papai e da mamãe, você não expressa, mas você transmite. Professor, dá um exemplo. Exon, na grande maioria, são informações evolutivas. Lá no passado, a long way from here, muito longe, distante, as criancinhas nasciam de olho fechado. Hoje já nascem de olho aberto. Para onde foi essa informação? Para as regiões intrônicas. Antigamente ninguém visitava a criancinha recém-nascida. Hoje elas já nascem com o olho arregalado. Então, algumas alterações dentro do comportamento de uma mesma espécie foram para as regiões intrônicas. Isso não tem nada a ver com dominância e recessividade, que a gente vai ver isso lá na frente. Tudo bem? Na tela, meu diretor, o que nós vimos também? Nós falamos aqui, ó, sobre sequenciamento. O que é sequenciamento? Essas moléculas de DNA são formadas, o genoma são formados por cromossomos, constituídos por genes, e os genes são formados por sequências de exon-intron. Só que os exon-intron são constituídos por adenina, timina, guanina e citosina. E aí nós sequenciamos essa codificação do material genético, que é responsável por produzir o quê? Proteínas. Proteínas estruturais e proteínas enzimáticas.
Para que elas servem, professor? Para fazer todo o processo de morfofisiológico. E aí também nos ajuda a entender como ocorrem os resultados de padrões para métodos de diagnóstico, formulações de medicamentos, vacina, prevenção, tratamento. Mas, professor, existe uma coisa chamada recombinação e transgenia. Recombinação é o processo no qual informações de espécies distintas se misturam de forma natural. Nós vimos isso em quê, professor? São fragmentos do código genético de outra espécie que é o quê? Introduzida em uma espécie diferente. Animal em vegetal, vegetal em animal. Então, quando isso acontece em bactérias, é recombinação, porque é natural. Quando você manipula, é transgenia. Aí é diferente. Por isso que recombinação é uma coisa natural observada em fungos, bactérias e vírus. Transgênico, o homem fez o sequenciamento e ele fez a técnica de misturar. E o que é biotecnologia? Biotecnologia é quando você utiliza essas ferramentas e desenvolve um organismo totalmente modificado. Então você tem um novo indivíduo, uma quimera. Com isso você consegue aí, desenvolver técnicas que vão aprimorar a qualidade de vida dos indivíduos. Por exemplo, você consegue produzir insulina de animais, como bovinos e suínos, e injetar em pacientes. Então você não precisa matar o suíno, não precisa matar o bovino. Você desenvolve essa insulina no laboratório. Outros exemplos, pessoal, são derivações de deficiências inatas. Mas para isso, nós precisamos produzir o quê? Vacinas, medicamentos que podem vir de onde? De vírus geneticamente manipulados, que a gente chama de vetores. Podem ser vírus que possuem só DNA, retrovírus que possuem retrovírus que possuem a habilidade de integrar o DNA no RNA, tem os adenovírus capazes de integrar o seu DNA no cromossomo de células hospedeiras e também tem os lentivírus, como o do HIV, que permite a transferir material genético de uma célula para outra. Então, essas formas de reprodução desses micro-organismos nos auxiliaram a ter o conhecimento dessa tecnologia, como os adenoassociados, que são vírus que interagem o material genético com o hospedeiro. Então, todo o processo de transgenia nos auxilia a fazer procedimentos de terapia gênica, transferindo informações, melhorando e corrigindo defeitos inatos nos seres vivos. Então, a terapia gênica é um processo advindo da transgenia manipulado pela biotecnologia. Isso nos auxilia a entender todo o processo de intervenções medicamentosas através da manipulação do conhecimento do que é genoma, gene, recombinação e transgênico. Para mim, meu diretor. Finalizando aqui, vou deixar vocês fazendo atividade, mas daqui a pouco eu volto para a gente fazer as correções. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Vamos aqui, então, corrigir as atividades. Agora é o momento que nós vamos fazer as resoluções. Como vamos proceder, professor? Questões abertas, nós vamos colocar aí a pergunta e a resposta, eu vou comentar as respostas. Durante o comentário, nós vamos ver que você pode não ter colocado o termo técnico, mas você descreveu. Então, nesse momento, você sublinha o que você descreveu, coloca entre parênteses o termo técnico para criar essa familiarização com o termo, tá bom? Questões fechadas, a gente mostra o gabarito, vê qual das alternativas estão corretas e explica por que as outras não contemplam. Meu diretor, na tela. Questão de número 1.
o uso de vírus para manipulação de genes de interesse terapêutico contribui muito para a evolução do tratamento de doenças e fabricação de vacinas. Verdade. Os vírus usados nesse processo são conhecidos como viroses, vírus HIV, vetores virais, bacteriófagos ou retrovírus. Para mim, meu diretor. Pessoal, olha aqui. Ó, virose é um termo utilizado para uma sintomatologia advinda da infecção por vírus. Vírus do HIV é uma definição de um grupo viral específico. Bacteriófago é uma denominação usada para bactérias que atacam determinados vírus. Retrovírus é uma outra denominação utilizada para vírus que conseguem transformar o DNA em RNA ou RNA transcriptase reversa, então retrovírus. Agora, nenhum vírus e nenhuma bactéria tem, assim, alguns apresentam a capacidade de transferir a informação sem causar uma infecção. Então, tem vírus e bactérias que atacam outros indivíduos e causam uma infecção. Tem vírus e bactérias que, mesmo atacando, não causam. Então, eles são considerados vetores virais. Vetores virais são estruturas, exemplo, vírus ou bactérias, que são vetores, transferem. Eles vão lá, pegam o material exógeno, insere no endógeno, no hospedeiro, sem causar infecção. Então, o termo vetor é aquele que consegue transferir. É um micro-organismo que vai conduzir, levar para uma célula-alvo. Tá bom? Num órgão. Ele vai específico naquela célula e transfere. É um vetor. Então, alternativa C. Na tela, meu diretor. Os avanços da engenharia genética permitem que os avanços da engenharia genética permitem que um ser vivo forneça genes a outro de espécies distintas, sem alterar as principais características que os diferem. O ser que recebe o gene é denominado de clone, mutagênico, mutante, parasita ou transgênico? Gente, transgênico. Quem recebe o gene exógeno, ele é transformado, transgênico. Existem plantas transgênicas, plantas que suportam determinadas adversidades, são transgênicas. Analisa a figura abaixo. Pam, pam, pam. Nós temos um genoma inserido num vírus, logo esse vírus aqui é um vetor. Esse vetor vai transferir uma informação para uma célula e essa célula vai ser induzida numa medula óssea, que vai produzir de forma natural algum gene. Então, descreva o procedimento ilustrado na imagem. O procedimento ilustrado trata-se de uma transferência de DNA in vivo ou em experimento vivo, que tem a finalidade de transferir o gene para dentro de uma célula e, uma vez inserido, tem que resistir bastante tempo. Neste tempo, o gene tem que produzir grande quantidade de proteína para reparar o defeito gênico. Isso é a descrição de um procedimento de transgenia. Questão de número 4. Uma variedade de milho, o milho BT, foi modificado para inserção de genes de bactéria Bacillus thuringiensis, que produzem proteínas CRI, tóxicas para insetos. Verdade. É uma proteína que não é do milho. Foi inserida no milho e o milho produz.
Isso faz com que lagartas e insetos não comam mais as folhas do milho, bloqueiam isso. Essa proteína CRI, né? A alternativa que indica corretamente o aspecto positivo e negativo dos efeitos dessa modificação genética. Vamos ver. A. Aumento do valor nutricional. B. Menor tempo de maturação. C. Facilitação da polinização. Economia na água ou maior produtividade da lavoura. Gente, a alternativa é maior produtividade das lavouras e possibilita o surgimento de lagartas resistentes. Isso é verdade. Mas, pessoal, isso aqui, ó, maior produtividade na lavoura? Verdade, porque os insetos não vão atacar. Possibilita surgimento de lagartas resistentes a CRI? Isso se não tiverem feito um bloqueio de transferência lateral. Temos a transferência radial e a transferência lateral. Tem que ter o bloqueio. Vamos decolar para o futuro? Vamos! Define-se genoma como um conjunto de todo o material genético de uma espécie, que, na maioria dos casos, são as moléculas de DNA. Durante muito tempo, especulou-se sobre a possível relação entre o tamanho do genoma, medido pelo número de pares de base, o número de proteínas produzidas e a complexidade do organismo. As primeiras respostas começam a aparecer e já deixaram claro que esta relação não existe. Como mostra a tabela abaixo. Ó a tabela. Vamos analisar. Oriza sativa. O arroz, camundongo, o homem sapiens, o homem, ratos nevergienses, o rato, Drosophila melanogaster, que é a mosca da fruta. O tamanho estimado de pares de base que constitui o genoma deles. E o número de proteínas. Enquanto assim, independente da complexidade, o número de proteínas. Ok. De acordo com as informações acima, vamos aqui às alternativas. A. O conjunto de genoma de um organismo define o seu DNA. B. A produção de proteína não está vinculada à molécula de DNA. C. O tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteína produzido pelo organismo. D. Quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho de seu genoma. Ou E. Os genomas com mais de 1 bilhão de pares de base são encontrados apenas nos seres vertebrados. Pode vir para mim, meu diretor. Pessoal, aqui, né, não tem como voltar? Tem, deixa eu voltar aqui. Aqui a tabela está... Aqui, volta. Em relação a essa tabela, ele quer saber assim, quanto mais complexo, maior o número de proteínas produzido por pares de base. Exemplo. Por que a letra A está errada? Vamos aqui, ó. A letra A está errada. O conjunto de genes de um organismo define... Não é o gene que define o material genético. Quem define... Um conjunto de genes de um organismo define o DNA? Não. O DNA que define o conjunto de genes, está trocado. A alternativa é a C, a alternativa correta. O tamanho do genoma é diretamente proporcional ao número de proteínas que contém o organismo. Tá? Esse número de proteínas é por causa que nós temos uma relação de... Não é variabilidade genética, G. Nós temos uma relação de... degenerativo.
o material genético do ser humano é degenerativo. Nós vamos ver isso nas relações intrônicas e relações de exon, que constituem um gene que forma o cromossomo, tá bom? Finalizamos aqui a nossa correção. Um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.